Bom dia, igreja. É a primeira vez que estou falando aqui na frente, estou um pouquinho nervoso, então espero que dê tudo certo. Meu testemunho de hoje eu estava planejando falar sobre alguma casa que eu visitei, alguma pessoa que eu falei sobre a palavra, mas eu decidi falar um pouco sobre a EBF. A EBF, para quem não sabe, é Escola Bíblica Familiar e é um tempo que a gente tem com as crianças do local. Então é uma atividade que acontece normalmente à tarde, onde a gente convida as crianças de Porto da Folha, dos povoados locais, para estar tendo uma palavra, uma brincadeira, e que assim a gente possa, através da linguagem deles, estar transmitindo o plano da salvação e um pouco mais da palavra de Cristo. Duas coisas que me tocaram muito nesse projeto foi como Deus tem me guardado em momentos muito difíceis, que eu estava passando por muitas dificuldades, e servidão. Tudo que a gente fazia lá no projeto, seja na base, seja para as pessoas, tinha muito a ver com servir com alegria. Tem um versículo em Salmos, que é Salmos 102, que fala justamente sobre isso, sobre servir com alegria e sobre servidão como uma forma de amor mesmo, como a gente pode estar servindo a Deus de todas as formas, como forma de passar o amor dele para as pessoas. E eu tive o privilégio de estar todos os dias na EBF. Foram 3 dias em Porto da Folha, que era a cidade local que a gente ficou, e teve um dia de Lagoa da Volta. Teve esse dia de Lagoa da Volta porque a minha equipe azul, a equipe azul, ficou responsável para evangelizar a zona rural. Então, teve um dia de evangelização que a gente pegou todo esse dia para ir no ginásio local e estar pregando um pouco mais sobre a palavra, estar falando com as crianças de lá. E eu tive o privilégio de ficar os 4 dias com as crianças. Para quem me conhece mais um pouco a fundo, sabe que eu não tenho muito jeito com as crianças, não tenho molejo assim, eu sou magrinho, baixinho, eu pareço com elas, só que eu tenho uma voz grossa assim. Aí é estranho ficar falando, olha pro tio. Então, foi um período bem desafiador para mim. Foi até engraçado que teve uma hora que eu estava muito cansado, assim, eu pedi para o Massal me dar um abraço, assim, que eu estava precisando. Mas foi um período de muitas bênçãos. O que mais me marcou, principalmente nos 3 dias de Porto da Folha, foi que dá para ver nos olhos de cada uma daquelas crianças que elas eram muito carentes, tipo, não só financeiramente, não só questão de educação, não só questão de moradia, mas elas eram muito carentes de amor, assim. E aquele momento à tarde, eu sentia que era o único momento que elas podiam estar mais em contato com o carinho, mais em contato com o amor. Tanto que nas horas dos gestinhos, assim, elas pareciam muito animadas, mesmo acho que não entendendo muito bem as letras, elas dançavam, elas cantavam muito alto, às vezes mais alto que a gente, assim, e davam energia para cada um que tava dançando junto. Eu lembro que de menino, no gestinho, tinha ficado eu e o Christian e, tipo, umas 7 meninas, assim. Então, deu para ver direitinho, assim, as crianças animadas, as crianças cantando, as crianças dançando. E aí, depois do gestinho, tinha um momento de mensagem, que também foi muito bom, onde muitas delas puderam estar abrindo o coração para o Pai, puderam estar se entregando para Deus. Só que o que mais marcou foi um dia nas brincadeiras, que eu estava responsável por uma das brincadeiras, e era o segundo dia já, e todas elas vieram correndo em minha direção, falando, tio JP, me abraçando, assim. Aí parecia um formigueiro, assim, que eu era levado, assim, toda hora, eu não sabia por onde ia, mas foi muito bom, porque eu pude estar entendendo um pouco mais que servir o Pai, obrigado, não é uma obrigação, alguma coisa que você tem que fazer, um fardo para você, mas quando você serve em alegria, com amor, você está honrando Ele, você está amando Ele, você está transmitindo o amor dele para as outras pessoas. E para mim não existe mais nada mais gratificante que isso, que ver que através de mim eu pude ser usado como instrumento para estar transmitindo o amor dele para todas aquelas crianças. E no último dia que eu pude estar indo embora, eu encontrei uma das crianças que chama Luiz Gustavo, que é o nome de um amigo, que
eu perguntei pra ele assim, o que ele tinha mais gostado. Aí ele falou, tio, eu gostei de muita coisa, mas o que eu mais gostei foi que eu pude estar finalmente entendendo que eu posso estar indo pro céu e que Jesus é o único caminho que me leva a Ele. Aquele momento eu senti que todo o nosso esforço, todo o cansaço, todo o calor que a gente sentiu, todo o desgaste que a gente teve, todas as orações que a gente fez no treinamento, todas as orações que a gente fez nos cultos, tudo que a gente fez tinha valido a pena, sabe? Porque eu gostava de falar, tipo, quando eu tava desanimado, eu falava, tipo, hoje é dia de festa no céu, hoje é dia de alcançar pessoas, hoje é dia que os anjos vão fazer festa porque mais pessoas vão ser alcançadas. E ouvir aquela criança falando aquilo foi muito bom pra mim. E eu pude estar voltando aqui renovado e completamente mudado, buscando a palavra dele. É isso, gente. Obrigado. Bom, agora eu gostaria de estar chamando o Eliseu a vir aqui. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Bom, para quem não sabe, eu sou Eliseu. Eu, na verdade, nem sou daqui do Bosque, né? Eu sou lá da Igreja Holiness de Casa Verde. Mas, mesmo assim, vocês me patrocinaram, vocês me enviaram. Então, acho que eu tenho um sentimento de gratidão extra aí por vocês, de verdade. Muito obrigado. E, bom, primeiramente, acho que glória a Deus, né? Pelas coisas que a gente já tem escutado aqui até agora. E eu creio que a gente vai escutar muito mais, porque, gente, como tem história das coisas que Deus fez lá, sabe? E eu acho que todo mundo aqui vai ficar muito feliz em contar. Então, qualquer momento, sinta-se à vontade também. A gente tem que falar aqui rapidinho, né? Porque o pastor Tinoco falou 3 minutos. Então, vamos rapidinho aí. Vamos lá. Bom, eu queria falar uma coisa. Que a gente passa o dia inteiro lá, a semana inteira, só evangelizando as pessoas, né? De casa em casa. E, bom, vocês acho que conseguem imaginar que depois que a gente volta é sempre tipo... Caramba, eu fui numa casa e tal pessoa e falava nomes, assim... E aí a gente só escutava histórias, era bom, mas no último dia tem a inauguração da igreja. E caramba, a gente é instruído, na verdade, para ficar do lado de fora da igreja, porque a igreja é uma igreja pequena e não cabe muita gente. Então 120 projetistas não dá certo. E aí falou para ele pro lado de fora, mas não, só foi tanta gente assim, sabe, que nem cabia lá dentro. E aí eu ficava lá com os meus amigos e eles falavam, olha, aquela pessoa ali, eu fui na casa dela, sabe? Aquela pessoa aceitou Jesus e ela tá vindo aqui pra igreja. E eu não lembro quem foi, mas eu vi uma foto lá no grupo, de uma foto aqui assim, tipo, tirada daqui e todo mundo lá. E aí eu vi rostos conhecidos assim, sabe? E é uma alegria e aquela foto pra mim tem um preço que não tem como, sabe? É indescritível a sensação que é poder ver tantas pessoas assim, que entregaram suas vidas para Deus. E acho que uma coisa que eu queria muito falar é esse sentimento de gratidão, principalmente pela Igreja do Bosque aqui que eu tenho. Eu acho que hoje em dia é muito raro ver uma igreja que tem tanto fogo assim, que entende o chamado de Deus, de missão, e envia as pessoas do jeito que vocês enviaram. Como o Lucas falou no começo, eu acho que a gente foi o único, assim, um grupo tão grande que foi patrocinado, assim, entre aspas, né? E eu sou muito grato pela vida de vocês, de verdade. E, mano, vocês não têm noção, sabe? Quando a gente saía, assim, pra evangelizar, mano, era a semana inteira, a gente ficou 2 semanas lá, debaixo do sol quente, assim, e aí no final a gente tá, tipo, mano, cansado, sabe? E aí eu falava, não, vamos lá. Aí, sabe, eu olhava o grupo de oração, de intercessão, todo mundo assim, força aí, gente, sabe? Estamos em oração, estamos orando por vocês, Deus abençoe, sabe? Glória a Deus porque Ele já tem feito. Isso dava uma energia, um ânimo também que acho que só quem tá lá sabe como é que é, sabe? É desgastante, é puxado, mas vale a pena, sabe? E, mano, de verdade mesmo, Deus não precisava que a gente fosse lá pra fazer a obra dele, assim, sabe? Ele é poderoso o suficiente para conseguir converter todo mundo, mas Ele deseja usar a gente e Ele quer usar a gente. E quando a gente responde sim para esse chamado,
Ele honra, Ele nos honrou, Ele nos deu esse privilégio a todos nós de participar da obra dele e de ver resultados, sabe? Ver aquela igreja lá se erguendo do zero, tipo, literalmente, pessoas que nunca ouviram da palavra agora formaram uma igreja lotada. E, bom, glória a Deus por tudo isso, né? E, não sei, talvez o meu desejo, na verdade, era um dia ou trazer a igreja de Porto da Folha para cá, ou levar todo mundo para lá e apresentar quem enviou a gente para lá, sabe? Tem muita gente que, quando a gente foi embora, falou, cara, eu sou muito grato porque você veio aqui. E aí eu queria falar assim, putz, eu não vim aqui só por conta própria, sabe? Teve pessoas que estiveram me sustentando em oração, em dinheiro, sabe? Em questão financeira. E eu queria apresentar vocês, sabe? Não sei, talvez não aqui, mas quem sabe um dia lá no céu, né? A gente possa todo mundo lá conviver e adorar o Deus todo mundo junto, amém? E era isso, galera. Obrigado aí. Eu queria estar chamando a próxima pessoa que vai testemunhar, é o Daniel Kikawa. Bom dia, gente. Graças e paz. Então, o pastor Chinão pediu para eu fazer um testemunho de 3 minutos. Só que aí eu fui escrevendo texto, aí ficou meio longo. Então, eu vou falar meio rápido, mas... Então, tipo, presta atenção, sabe? Tá, então... Eu tava pensando muito sobre o que falar quando eu ia vir aqui, então... Eu senti muito no meu coração falar sobre os desertos que a gente passa, as dificuldades que a gente passa na nossa vida, né? Para contextualizar um pouco a história, que eu vou contar uma história de evangelismo, mas para contextualizar um pouquinho, isso tem um pouco a ver com algo meio pessoal comigo. E para quem não sabe, eu perdi meu pai um ano e pouco atrás. Guarda essa informação que depois eu volto. Bom, então a gente foi para o Ranchinho, na Operação Campo, era um vilarejo quilombola. E eu e minha dupla, a gente estava andando e a gente encontrou uma moça e ela chamou a gente para entrar. E foi bem legal, assim, ela foi super receptiva, os filhos dela também. E, bom, a gente começou a conversar e ela começou a contar toda a história dela. Então, ela foi abandonada pela mãe, depois encontrou a mãe, então... Só que aí ela começou a falar da história como ela acabou abandonando o filho dela, né? E hoje em dia ela falou a dificuldade que ela tem de poder estar falando com ele, né? E falou todos os problemas dela pra gente. Ela desabafou tudo, assim, e a gente ficou 2 horas lá, foi bem comprido, mas foi legal, assim. E... eu lembro que a gente começou, depois que ela contou tudo, a gente começou a passar o plano da salvação para ela. E ela ouvia super interessada. E, bom, aí a gente chegou a um ponto, ela começou a perguntar sobre minha vida. E aí eu comecei a contar meu testemunho do porquê a gente estava lá. E aí eu comecei a contar, eu perdi meu pai, não sei o quê, mas... eu tô aqui agora e eu tô bem, não sei o que. E aí ela, tipo, quando eu falei isso daí, ela abriu os olhos assim e ficou assustada, assim. E aí, tipo, ela começou a perguntar várias coisas, começou a me questionar em muitas coisas. Aí ela começou a perguntar, tipo, e sua mãe? O que você fez com sua mãe? Falei, tá em casa lá com a minha irmã, tá bem e tal. E ela ficou assustada, porque... para ela não fazia sentido, eu não entendo a cabeça dela, mas para ela não fazia sentido eu estar lá, um cara de São Paulo, 17 anos, que perdeu o pai há 1 ano atrás, tá lá, né? E tá emocionalmente bem. E ela perguntava por que a gente estava lá, ela não entendia isso. E o que foi muito legal é que o Marcelo até me falou que essa minha ferida ia ser usada com...
ia ser usada com poder de cura para as pessoas, sabe? E quando eu contei isso tudo e falei que estava lá, ela começou a chorar e ela começou a entender esse amor, assim, de Deus, através de mim, da minha dupla, e ela não entendia, sabe? Bom, e ela começou a ver esse amor da gente, assim, de uma pessoa tá abandonando tudo, tá indo até ela de longe e pra ela não fazia sentido, né? E, bom, graças a Deus ela aceitou Jesus, né? E, bom, o que eu ouvi falar resumidamente essa ferida eu achava que ia ficar na minha vida, assim. E ia ficar lá, né? Mas o que Deus me tocou muito depois que eu saí de lá foi que, é meio clichê, mas a gente fala isso, mas é que eu vivi isso, assim. Tudo isso tem um propósito, sabe? E eu acho maravilhoso, assim, tá podendo usar uma ferida com poder de cura, assim. E, assim, assim, gente, a gente passa por dificuldades e a gente vai ter sempre isso, mas, sabe, saiba que isso daí, cara, não vai ser tudo em vão. Eu achava que era, tipo, algo que eu não ia usar nunca, assim, com poder de cura, assim. E, assim, acabou acontecendo e foi muito bom, assim, né? E também queria agradecer porque vocês estão ouvindo a gente aqui, também pelas ofertas, pelo suporte todo, intercessão, e é isso, gente. Obrigado. Dando prosseguimento agora, gostaria de chamar o pastor Shinobu para vir trazer a mensagem aqui. Vamos orar então? Pai amado, nós te agradecemos pela vida desse servo aqui, Senhor, que tem refletido a Tua palavra, Senhor. A vida dele reflete a Tua conduta, Senhor. E que nós agradecemos imensamente por ter nos acompanhado, por ter dedicado todo o seu tempo para estar junto com cada um de nós, Senhor, dedicando a sua vida para o Teu reino, Senhor. Nós te agradecemos e pedimos, Pai, para que essa mensagem venha estar chegando aos solos férteis, Senhor, e que seja fiel à Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, irmãos. Bem, eu pensei que eu ia conseguir pregar hoje. Eu acho que eu consigo, porque as emoções estão demais. Mas convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 4, versículo 31. Atos capítulo 4, versículo 31, nos diz assim a palavra de Deus:
Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Amada igreja, bom dia. Desde já, exalto o nome do Senhor, pois só Ele é digno, de toda honra, toda glória e todo louvor, pelos séculos dos séculos. Amém. E quero agradecer à amada igreja, cada irmão e cada irmã, por sustentar as cordas, intercedendo firmes nessa batalha espiritual que foi muito árdua. Creio que teve irmão ou irmã que sacrificou suas horas de sono para se colocar na brecha da intercessão, ou até jejuou para que o inimigo não levasse vantagem nas batalhas. Sua fidelidade na oração foi decisiva no êxito do projeto missionário. Não menos importante, as ofertas de provisão financeira e material foram as manifestações carinhosas de Deus por meio da igreja para cada missionário enviado. Deus seja em tudo louvado. Amém. Irmão e irmã, a finalidade desse projeto de número 72 da Juvep, com 114 projetistas, teve como finalidade a plantação de uma igreja em Porto da Folha, localizado no interior de Sergipe, no sertão, região árida, onde quase não chove, mas choveu na última semana. Louvado seja Deus! Esse objetivo foi alcançado, e nesta manhã venho trazer alguns ingredientes para que uma igreja seja plantada. São pelo menos 3 ingredientes que eu quero trazer nesta manhã. Primeiro ingrediente, oração. Pela oração, obtemos o poder do Espírito Santo, a direção de Deus para quem evangelizar. Pela oração nós obtemos o amor para com todos os tipos de reações às visitas. Obtemos a persistência na continuidade da conservação dos frutos. Um projeto de plantar uma igreja jamais se realiza sem oração. E quando falo de oração, não é pouca oração. É muita, mas muita oração, irmãos, muita oração. Durante os dias em Porto da Folha, havia lá no projeto uma escala de intercessão, de tal forma que a sala de intercessão não ficava sem pelo menos um intercessor. Era oração contínua, pois a batalha era intensa. O inimigo atua de inúmeras e imprevisíveis formas. É uma enfermidade, é uma desavença na equipe ou na dupla de evangelização, é incentivando a natureza pecaminosa do projetista, é limitando as condições materiais e muitas outras. Isso não significa que tudo é causado por Satanás. Há dificuldades que são causadas pelo próprio homem, e há outras que o Senhor faz questão de provar a fé e a perseverança dos servos dele. A sensação é que o trabalho normal de um ano, de uma igreja que evangeliza bastante, é realizado intensamente em 15 dias de projeto missionário. Primeiro ingrediente, então, é a oração. Segundo ingrediente, é crentes, e eu diria, discípulos de Cristo, com valores de Cristo, valores espirituais. Crente ou discípulo de Jesus sem esses valores, a igreja não é plantada.
quero trazer o primeiro desse valor de Cristo, que é humildade. É necessário ter humildade, semelhante a Jesus, para fazer tudo aquilo que Deus nos mandar fazer. Como está escrito em Filipenses 2, de 1 a 11, que Jesus desceu do trono da glória. Desceu do trono da glória, irmãos, e foi, eu ia dizer foi até Porto da Folha, mas foi sim, e veio aqui à terra, e se tornou não só homem, mas além de homem, que já foi muito, se tornou servo de homens, e não só servo de homens, como também se sujeitou a ser crucificado, na morte mais humilhante que existia. Queridos, no dia que eu me considerar que eu me tornei o mais mais humilde do que isso não dá, ainda assim estarei sendo orgulhoso, porque Cristo Jesus nos deu exemplo, mas dia após dia nós temos que mortificar, como nós aprendemos ontem no treinamento, nós temos que fazer morrer mesmo essa nossa tendência de se orgulhar. Segundo valor é a perseverança, batalhar até o fim e continuar firme. Queridos, o projeto acabou lá, mas continua em nós. Não é porque acabou lá que agora pronto, agora não preciso mais orar, vou relaxar, pernas para o ar que ninguém é de ferro, crente também tem que ter fé. Não, a gente vai descansar, a gente tem que fazer lá uns tratamentos, e tudo, mas a batalha espiritual, nada de massagear o ego, não. Você pode massagear o corpo, mas massagear o ego não, isso nem estava escrito aqui. Bom, mas tudo bem, tem coisa que sai, mas isso é em Efésios capítulo 6, versículo 13, depois de ter desbatalhado tudo, continua firme, tá? Outro, fidelidade na mensagem do Evangelho, ou seja, anunciar a Cristo e como ser salvo, ensinando o Evangelho original, pois se não for fiel na mensagem, não surge uma igreja, surge uma ONG. E lá em Porto da Folha tinha uma ONG, chamada Neomício. Quando a gente chegou lá, o pessoal falou assim, é da Neomício? A gente falou, que coisa de neomício é esse daí? Depois a gente foi ver que era uma ONG, que fazia em nome de Jesus, mas era só obras sociais. Só que obras sociais não salva, não dá vida eterna, não transforma ninguém. Bom, outro valor, confiança independente do resultado. Tem dupla que na primeira casa a pessoa disse, eu aceito Jesus, e se converteu. Tem dupla que passou aqueles 15 dias todinho, todas as tardes, e ninguém disse, eu quero Jesus. Mas nem por isso a gente vai abrir mão de pregar o Evangelho confiando naquele único que transforma as nossas vidas. Amém? Então, sejamos discípulos de Jesus assim. Mas, falando de resultados aqui, os nossos irmãos compartilharam, aquilo que Deus fez, aquilo que, eu gostaria de compartilhar a conversão de José Batista Filho, já está até mudando o nome dele, conhecido como Jota, até compartilhei aí no grupo da Juvep. Mas quando chegamos na frente da casa dele, eu tive que gritar várias vezes, boa tarde,
pois ele estava deitado na sala, na rede lá, mas estava meio dormindo, meio tendo pesadelos. Ele tem 55 anos, completou agora dia 29, mas foi no domingo do dia 12, naquela tarde quente em Porto da Folha, o Senhor nos direcionou, eu e a minha dupla, Jaqueline, até esse homem. Ele vivia uma vida oprimida, dominada pelos pensamentos de suicídio, e Satanás o oprimia dizendo que ele não tinha valor nenhum, e que seria melhor se acabasse com tudo. Ele disse depois que não costuma convidar pessoas desconhecidas para entrar na casa, mas quando viu que era um oriental, e escrito na camisa, projeto missionário, sentiu o desejo de convidar. Quando entramos, veio nele o desejo de desabafar a vida toda. Contou que tinha sido rejeitado pela mãe, ainda na gravidez, e durante toda a sua vida sempre foi desprezado pela mãe e nunca recebeu sequer um carinho, um abraço, uma palavra positiva. Levou uma vida triste e amargurada. Como muitos homens nordestinos, sertanejo típico, era violento, bruto. Chegou a matar um homem em Aracaju, na capital de Sergipe. Teve contato com o evangelho numa igreja da Assembleia de Deus, por causa de um pastor negro muito amoroso. Frequentou a igreja por 3 anos e 7 meses, mas nunca chegou a confessar Jesus e ser batizado. Jesus não havia feito a obra naquele tempo. Seu pai era um comerciante próspero em Porto da Folha, mas perdeu toda a sua fortuna nos jogos de azar. Sua mãe era rezadeira, uma espécie de líder religiosa católica que mistura práticas de feitiçaria popular e reza pelas pessoas que vêm até ela para a cura de enfermidades ou para alguma necessidade material ou espiritual. Naquela tarde do dia 12, o Espírito do Senhor nos direcionou até ele e fizemos uma oração de libertação em nome de Jesus. O Senhor o libertou naquele dia, e no dia 14 confessou a Cristo, pedindo perdão de seus pecados e fazendo a oração de aceitar a Cristo como seu único Senhor e suficiente Salvador. Nesse mesmo dia 14, no final, ele recebeu o abraço nosso e do pastor Cabral, e ele chorou emocionado, dizendo que há décadas não sabia o que era receber um abraço, pois sua mãe só amaldiçoava e nunca o abraçou. Depois, conversando com ele, disse-nos que sua vida era como se fosse o de Saulo, antes violento, agora transformado por Jesus para viver para Deus. Disse claramente que iria frequentar a igreja do pastor Cabral, a missão evangélica pentecostal. O semblante dele mudou, e alguns que moram na rua e o conhecem perceberam a diferença, segundo ele mesmo nos relatou. Amados, vamos orar por ele, pelo Jota, pois cremos que a obra que Jesus começou, ele vai completar. Louvado seja Deus. O terceiro ingrediente para plantar uma igreja é o suporte de uma igreja que tem visão, uma igreja visionária e missionária. Toda igreja visionária é uma igreja missionária, tem visão de missões. Uma igreja que evangeliza, que discipula vidas, e com foco em plantar uma igreja, e que se move no poder do Espírito Santo. Irmãos, para plantar uma igreja é necessário colocar isso como alvo, e tem que ser intencional, tem que, como diz Paulo na palavra, esmurrar o corpo, sair do comodismo, da mesmice, pois a vida cristã deve ser vivenciada com o foco sempre à frente. Caso contrário, só vai aparecer na frente de gente, a satisfação do nosso ego, e para isso a palavra não vai servir para nada, pois a palavra de Deus não amacia o nosso ego. Pelo contrário, ele frustra o nosso egoísmo.
e direciona o nosso ego para ser submisso à vontade de Deus. Se nós não tivermos o foco intencional de plantar uma igreja, não podemos esperar que uma outra igreja, holiness, nasça em um lugar qualquer, a menos que Deus tenha misericórdia e faça com que as pedras clamem e ressuscite um vale de ossos secos, o que para Deus é perfeitamente possível. Se nós lermos o livro de Atos, vamos perceber que a igreja de Jerusalém nasceu de forma miraculosa. Num só dia, 3.000 convertidos. Foi uma pesca maravilhosa. E depois foi crescendo e se multiplicando o número de salvos. Mas veio a perseguição, e esse foi o método de Deus para que a igreja se espalhasse para todo canto que havia e chegasse aos confins da terra. Atenção, Deus não quer uma igreja inflada. Deus não quer uma igreja inchada, cheia de pessoas olhando para si mesmas ou preocupada com a sua região apenas. Ele quer igrejas plantadas e que se multiplicam até os confins da terra. Ele quer igrejas missionárias, igrejas visionárias, igrejas que ainda acreditam no Deus plantador de igrejas, mesmo em terras áridas, sem chuvas, cheias de opressão. Ele quer ver muitos Jotas sendo libertados e enviados para ganhar outros Jotas. Diante dessa palavra, quero fazer um apelo desafiador à igreja, porque eu não vim aqui contar um testemunho do que aconteceu lá para os irmãos falarem: valeu, pastor, é isso aí, agora ano que vem. Não. Creio que o Senhor motivou esses testemunhos e trouxe aqui a palavra para que eu e para que você fosse desafiado pela palavra de Deus, daquilo que foi testemunhado aqui, daquilo que foi pregado. Oração, discípulos com valores espirituais e igreja visionária, igreja missionária. Qual foi o ponto que Deus te tocou? Será que Deus te desafiou assim? Você não tem orado. Não tem orado o suficiente. Você foi desafiado a orar? Se Deus te desafiou a orar, então quando eu estiver orando aqui, eu quero que você também se coloque de pé, dizendo assim: Deus me tocou para que eu seja uma pessoa de oração. Se Deus te desafiou na tua vida espiritual, puxa, eu tenho sido uma pessoa egoísta, tenho vivido a vida cristã como se ela fosse só para mim mesmo, e eu tenho inflado o meu ego, mas eu quero me submeter a Cristo, eu quero viver como discípulo de Jesus, eu quero ser assim. Deus hoje falou forte ao meu coração e eu quero ser como Cristo, e que essa luta precisa ser diária. Se Deus tocou nesse ponto, então também se coloque de pé quando eu estiver orando. Eu nem vou estar vendo quem vai levantar, né? Só para depois você falar assim: será que o pastor vai ver? Depois o pastor vai chegar e perguntar. Não estou nem aí. Para você, é você e Deus, né? E em terceiro, Deus te desafiou como igreja. A igreja aqui precisa continuar assim. Ela precisa resgatar a história já de ter plantado outras igrejas. Será que não está na hora de restaurar esse DNA que Jesus colocou nessa igreja evangélica Holiness do Bosque? Em nome de Jesus, que o Senhor nos avive
neste ano também. Oremos. Pai, neste momento, ó Deus, já estou de pé, mas me coloco de pé para realmente dizer: Senhor, eu quero orar mais, eu quero ter mais comunhão contigo, eu quero insistir na oração, eu quero ser um homem de insistência na oração. Senhor, eu quero ser também a cada dia atento para que, se o meu coração estiver tentando colocar no trono eu mesmo, e que não seja Jesus, Pai, quebra, Senhor, quebra o meu coração, em nome de Jesus, ó Pai amado. Deus, quebranta, Senhor. Também, ó Pai, eu quero também me colocar como um discípulo de Cristo, para que, juntamente com os meus irmãos, nós possamos fazer com que a igreja cumpra com o chamado, que é o chamado da reprodução, discipular e reproduzir vidas, e reproduzindo vidas, possa ter igrejas plantadas, ó Pai amado. Mas nós sabemos que só podemos fazer isso no poder do Espírito Santo. É a oração que eu faço e compartilho com os meus irmãos e entrego diante do teu trono, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Neste momento, passar o momento da ceia, da Santa Ceia.